Eu vou fazer algumas considerações sobre a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e, se der tempo, eu já vou aproveitar e fazer também da segunda carta. E essa carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta datada de entre 50 a 52 depois de Cristo. Parece, segundo dizem os comentaristas, que essa é a primeira epístola que Paulo escreveu e seria um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Então isso é importante. Nós temos 27 livros e aí a primeira carta aos Tessalonicenses seria, além de ser a primeira epístola de Paulo, seria o primeiro escrito referente ao Novo Testamento. Tessalônica era a capital da Macedônia e a maior cidade da Macedônia. E essa carta aqui vai ser uma carta escatológica. E que seria uma carta escatológica? Escatológica a escatologia é o estudo das últimas coisas, das coisas que vão acontecer no fim. Então a escatologia vai estudar, vai ser um estudo das coisas concernentes ao fim dos tempos. E ele vai trazer bastante coisa para a igreja de Tessalônica com respeito ao final, aos últimos, as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Se tu lembrar no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo ele vai fazer essa recomendação que ele sai de Filipos depois da prisão e ele vai entrar em Tessalônica e vai pregar o evangelho com ousadia, mas vai haver perseguição também em Tessalônica e aí eles vão para Bereia, se tu lembrar isso aí. E aqui nós temos algumas coisas que são, no meu julgamento, bastante interessante. No início, Paulo ele já fala Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo não usa o termo apóstolo, que literalmente enviado. Então aqui nos dá a entender que de início a primeira carta, ele em nenhum momento o seu apostolado foi contestado em Tessalônica. Nós sabemos que em alguns lugares se levantaram pessoas difamando o apóstolo Paulo e até contestando o seu dizer de ser apóstolo, porque ele não viu Jesus Cristo, ele não andou com os discípulos, ele viu Jesus em visão depois que Jesus já tinha sido glorificado. Então, muito para difamar e para caluniar o apóstolo Paulo, muito se levantava essa identificação dele de apóstolo. Então aqui tu vê que ele não usa. E aqui vai aparecer um cidadão que não aparece no livro de Atos, que é Silvano. E eu sempre tive dúvida, porque Silvano vai aparecer nas duas cartas aos Tessalonicenses e Silvano vai aparecer na carta do apóstolo Pedro. Eu nunca vi o Silvano aparecer em lugar nenhum, mas há pouco tempo estudando e lendo, aí eu fui descobrir que o Silvano é o Silas, seria o Silas que foi companheiro de Paulo na segunda viagem missionária. Quando Paulo se separa de Barnabé, tu vai encontrar isso no capítulo 15 do livro de Atos. Então eles se separam e Barnabé toma João Marcos como seu companheiro e Paulo escolhe a Silas, que era proveniente da igreja de Jerusalém, e Silas vai se tornar o seu companheiro de ministério e eles vão pregar em Tessalônica. E aí, estudando, eu descobri que o Silvano seria o termo latino, o nome latino para se usar o nome de Silas. Então, quando tu lê aqui, segundo os comentaristas, esse Silvano aqui, que tu não vai achar ele no Novo Testamento, no livro de Atos, esse é o nosso Silas, que foi companheiro do apóstolo Paulo. E Paulo ele vai demonstrar que a igreja em Tessalônica ela sofreu bastante
perseguição. E ela teve as suas dificuldades, mas a conversão que houve, a transformação de Deus, de como os tessalonicenses haviam se convertido, isso repercutiu não só na Macedônia toda, mas também na Acaia e em várias regiões. E aí Paulo diz, olha, nós não precisamos falar nada do que aconteceu entre vocês, de como vocês se converteram, porque todos já têm comentado de como nós entramos, a nossa entrada que tivemos para convosco. E aí era comentado de como eles se converteram dos ídolos, da idolatria, se converteram a Deus e para servir ao Deus verdadeiro. Então a transformação que houve dos cristãos em Tessalônica era conhecida em todos os lugares, se fazia, quem sabe por ser um povo muito idólatra. E a idolatria, ela prevalecia em quase todos os povos, como ainda hoje a gente vê a idolatria. E se nós vamos ver, se tu acompanhar, o apóstolo Paulo diz que aqueles que sacrificam aos ídolos, sacrificam aos demônios. E hoje ainda existe muito sacrifício, ainda se sacrifica animais em determinadas religiões. Mas Paulo diz esse aí, ninguém está sacrificando a Deus, é um sacrifício aos demônios. Embora que a pessoa que está fazendo o sacrifício, ela tenha no seu entendimento que esteja fazendo algo de bom, alguma coisa aceitável, ou que até no seu entendimento ela esteja sacrificando algo a Deus, mas a Bíblia nos mostra, e o apóstolo Paulo fala claramente que aqueles que estão sacrificando esses animais estão sacrificando a demônios. Então essas religiões, elas são permeadas por demônios, porque são religiões enganosas e falsas. E aí a gente vai entrar sempre naquela situação, o cristianismo e a palavra de Deus é exclusivo, não tem inclusão de várias religiões. E aí tu vai ter que entender, se o cristianismo é a verdade, Jesus é a verdade, todas as outras religiões estão erradas. E se as outras religiões estão certas, então o cristianismo está errado. Então não tem assim, não tem como, um princípio me parece que não me falha a memória, é da não contradição. Existe esse princípio na razão, da não contradição. Então, se Jesus está certo, e o cristianismo e a palavra de Deus e o evangelho está certo, todas as outras religiões estão erradas. Não tem como, porque o cristianismo apresenta a Cristo como o único caminho e o único caminho para chegar a Deus, e que Deus chega ao homem. Então, se a palavra de Deus está correta, e ela está correta, nenhuma outra religião está certa. E se porventura as outras religiões estão certas, a palavra de Deus está errada. O cristianismo está errado e o evangelho está errado. Então é assim, de maneira simples, é um princípio da não contradição. Não pode. Se nós estamos lendo a palavra de Deus e a palavra de Deus é correta, e ela é correta e é verdadeira, as outras religiões estão todas erradas. E o evangelho, se as outras religiões estão corretas, o evangelho está errado. Então, se Jesus é assim de simples, ou Jesus, ele é verdadeiramente o que ele diz ser, ou ele é um impostor e a maior farsa que houve no mundo. Não tem como conciliar. Outra coisa, ele se diz que ele é Deus. A palavra de Deus diz que ele é Deus. Se ele não é Deus, ele é o maior mentiroso que houve, a maior farsa que houve na história. Então, ele é Deus
E se ele é Deus, todos os outros estão errados, porque não tem outro caminho. E aí não adianta, às vezes eu gosto de colocar como eu queria de todo o meu coração que todas as religiões estivessem certas. E que todo mundo tivesse na sua religião, ou na sua filosofia, ou no seu, nas suas regras morais que faz, e todo mundo no final chegasse a Deus. Seria maravilhoso, só que não é desse jeito. A Bíblia diz que não é desse jeito. E se é desse jeito, a Bíblia está errada. E Jesus mentiu, ele não é a verdade. Por quê? Porque a Bíblia é clara e mostra que depois da morte vem o juízo. E nós vamos ver agora aqui claramente que vai haver a ira vindoura. Que Deus vai julgar o homem pela sua rebelião. O homem procurou, se afastou de Deus. É uma rebelião espontânea. Ninguém está se rebelando porque sem saber, não. É uma rebelião. Nós estamos longe de Deus, nos afastamos de Deus, não queremos Deus na nossa vida. E nós estamos sujeitos à ira vindoura, só que todas as religiões não vai ter ira, tá tudo legal. E muitas religiões ainda, até dentro do cristianismo, eles colocam que vai ter um momento que vai cessar o sofrimento e como que fosse assim uma crença no universalismo, quer dizer, todo mundo vai se salvar. E a Bíblia não diz assim, a Bíblia diz que aqueles que não amaram o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor Jesus Cristo, e que não obedeceram o Evangelho, eles vão ser condenados. Aqueles que não obedeceram, nós vamos ler isso aqui, eu vou fazer questão de ler quando nós chegar na segunda epístola, que eles vão sofrer eterno castigo. E é eterno, não é um castigo temporário, como se a pessoa fosse, não vai passar um tempo, aí depois purgou o seu pecado, não, já deu aqui, agora legal, cessou. Ou que até mesmo alguma crença, como até os adventistas, eles acreditam que aqueles que forem maus vão deixar de existir. Então aí não teria condenação eterna para ninguém, a não ser para Satanás e seus anjos. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que a condenação é eterna. Então aqui nós já vamos ver no capítulo 1, nós já vamos entender isso aqui, ó. Lê o capítulo 1, no versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Jesus ele nos livra da ira futura. E quando tu chegar em Apocalipse, tu vai ver que vai ter a ira do Cordeiro. Então, são duas situações simples, assim de simples. Ou tu te esconde no Cordeiro de Deus, e te esconde nele, e está escondido em Cristo, ou tu vai te esconder de Cristo, porque vai vir o dia da ira. Então, é complicado quando ele diz assim, um cordeiro irado. Pô, o cordeiro é um animal. Os cordeirinhos, as ovelhas são os animais mais mansos, quem sabe, mais assustados que tem. Mas vai chegar o dia da ira do cordeiro. E o homem não entende isso. Só que Deus vai condenar. E aqueles que não obedeceram o Evangelho, que não obedeceram para Deus, vão sofrer eterna condenação. E nós vamos ver justamente nesse livro de Tessalonicenses, na segunda epístola. Depois Paulo vai mostrar como ele exerceu o seu ministério, e ele coloca que ele nunca ele procurou agradar os homens. Então, mas agradar a Deus. Então, hoje o que eu analiso muitas vezes, em algumas situações, a gente vê que a mensagem que se prega é uma mensagem que agrade todo mundo. Uma mensagem que não confronte o pecado, que não ataque o pecado na vida de ninguém. Então muitas vezes o pecador vai à igreja e sai da igreja tranquilo, o pecado dele está tranquilinho, o pecado não é confrontado. E eu não estou dizendo extremismo de ser fanático, de ver pecado em tudo.
Mas parece que o ego, o egoísmo e coisas que existem na nossa vida são, não, isso não é nada, isso é tranquilo. Deus é amor e Deus compreende. Não, Deus é amor e Deus sabe como nós somos, mas Deus não quer nos deixar como nós somos. Deus quer mudar e tratar a nossa vida. E se nós somos filhos e estamos vivendo de maneira errada, nós vamos entrar em disciplina. Não tem um filho que o pai não castigue, só se for um pai negligente. Quando o filho não está andando conforme o que o pai quer, o pai vai tomar providência. Quem sabe no início ele vai alertar, ele vai falar uma, duas vezes, depois ele vai disciplinar e vai chegar o castigo. E aí aqui é interessante porque eu estava analisando um estudo de um pastor que eu gosto muito, que é um pastor americano da Califórnia, o pastor John MacArthur, e ele explicava sobre a falta de perdão na nossa vida quando nós não perdoamos, quando nós guardamos ressentimento, guardamos amargura, e nós queremos vingança e não aceitamos porque Deus é bom, Deus vai perdoar todo mundo, e a gente não quer que Deus, tem certas pessoas que a gente não queria que Deus perdoasse, nós queremos que Deus vingue, que Deus castigue. Nós não queremos que Deus perdoe todo mundo, porque tem gente que nos machucou, pessoas que nos feriram, e a gente quer mais ver a ira de Deus se manifestando na vida daquela pessoa. E aí ele explica que quando nós, que diz no Evangelho, que se nós não perdoarmos, tu pegar na oração do Pai Nosso, se nós não perdoarmos também Deus não vai nos perdoar. E aqui tem uma coisa, ele falou uma particularidade interessante, uma teoria maravilhosa. Se nós não somos perdoados, nós perdemos até a nossa salvação, porque se nós não perdoamos, também nós não somos perdoados. Mas aí ele explicou, não, nós temos em Cristo já o perdão para a eternidade, para a salvação está garantido. Mas esse não perdoar, na nossa vida cristã diária, que nós guardamos ressentimento e não perdoamos porque as pessoas nos machucaram e nos feriram, e nós guardamos mágoa, ressentimento, e infelizmente nós somos assim, nós guardamos. Ele fala sobre Deus não nos perdoar temporalmente, quer dizer, nesse momento. Esse não perdão de Deus seria um perdão para esse momento. Nós entraríamos numa disciplina de Deus em castigo. Não vai interferir na nossa salvação. Quer dizer, tu tem uma mágoa, um ressentimento contra alguém que tu não consegue perdoar e não perdoa. Tu não vai por isso, ele explica, não vai por isso perder a tua salvação, a parte da eterna está garantida em Cristo. Agora, tu vai padecer, agora tu vai sofrer, pode ter certeza, isso não é mentira, isso é bíblico, tu vai padecer e tu pode até morrer por causa disso. Tu vai sofrer enfermidade, tu vai entrar na disciplina de Deus e tu vai estar sob disciplina. Porque isso está em Mateus 18, eu já fiz um áudio sobre essa situação. Deus vai te entregar agora eu vou me lembrar aqui, aos atormentadores. Então tu vai ter uma vida atormentada, tu vai entrar em disciplina, tu não vai perder a tua salvação, porque muitas vezes eu já tive essa visão, eu já tive essa ideia. Se tu não perdoa, Deus também não te perdoa. Se Deus não te perdoa, teus pecados estão sobre ti, e aí tu está condenado. Mas ele disse, não, o perdão, quando tu aceita Jesus, tu recebe o perdão, a salvação está garantida. É uma visão que eu considero lógica e justa. Mas vai ter problema para o teu dia a dia, e tu vai padecer, e Deus vai ter que colocar em disciplina, e nessa disciplina tu pode até perder a tua vida antes do tempo. E aqui eu vou puxar um gancho aqui, porque é interessante isso aqui. Algumas vezes nós vemos uma tendência do ser humano ao fatalismo. O que é o fatalismo? Eu já vi alguns dizer, chegou a hora de morrer, morre. Chegou a hora, é fatal, não tem, chegou a hora de morrer, morreu, e a Bíblia não ensina isso aí. A Bíblia diz que nossos dias podem ser aumentados, prolongados. Se tu pegar isso nos Salmos, no Salmo 91 diz que Deus vai nos saciar com longura de dias, vai aumentar os nossos dias, e a nossa vida pode ser abreviada. A Bíblia ensina esse ensinamento, existe e é bíblico. A nossa vida pode
nós podemos ser ceifados antes do tempo, ou podemos até, pela nossa vida, Deus se agradar e Deus aumentar os nossos dias. Então, quebraria essa teoria do fatalismo. Não, chegou a hora, morreu. Não, não é assim, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina, porque senão seria assim, você jogou debaixo de um carro, morreu, aqui já estava na hora. Não, muitas vezes a nossa vida é abreviada pelo pecado, e aí Deus abrevia, e muitas vezes por nós ter uma vida justa, Deus nos acrescenta anos de vida. Deus acrescenta anos aos nossos dias. Então a gente vê que muitas vezes Deus nos dá uma longevidade maior pela sua graça e misericórdia, mas a gente conhece que existe essa teoria do fatalismo de muitas pessoas. Não, chegou a hora, não tem jeito, chegou a hora. Como dizer assim, a morte já veio e não tem conversa, tu vai morrer porque está na hora de tu morrer, e isso aí não tem um respaldo na palavra de Deus. Nós vamos ver aqui também nesse capítulo 2 que Paulo ele vai mostrar a sua sinceridade, a sua honestidade, porque ele trabalhava, e eu já tinha comentado isso sobre a igreja de Filipos. Paulo ele não sobrecarregava os lugares onde ele estava pregando, fazendo com que ele fosse sustentado. Ele dizia que, ele trabalhava dia e noite para pregar o evangelho, quer dizer, ele se mantinha a si mesmo para pregar. E ele comenta, e eu já tinha comentado no outro áudio, sobre Filipos, que foi a primeira igreja que se propôs a ajudar ele, a manutenção do apóstolo. Isso é lógico, isso é justo. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, quer dizer, aquele que trabalha do evangelho, que vive do evangelho, ele tem que receber do evangelho. Então, isso é bíblico. Mas Paulo ele diz, eu trabalhei de dia e de noite, eu não comi o pão de ninguém, né? Eu não fui pesado para ninguém. E aí mas isso aí ele diz assim, eu fiz para vocês terem um exemplo, para que venham-se a se conduzir dignamente diante de Deus. Então, o apóstolo ele tinha muito desejo de ir até a Tessalônica, porque eles saíram corridos de Tessalônica, saíram perseguidos, e eles, eu já tive muita vontade, e eles, mas Satanás, ele nos impediu, mas ele queria ver a igreja de novo, e aqui ele vai mandar Timóteo para ver como é que está o estado da igreja. Então ele diz assim, eu mandei Timóteo, para que vocês vissem, não se desesperassem. Tu pega o capítulo 3, ele diz, eu enviei Timóteo para que ele viesse a confortar, porque eu já tinha falado para vocês, eu já tinha mostrado para vocês que nós havíamos se afligido, como sucedeu. Então Paulo disse, eu já sabia que nós ia sofrer perseguição. E aí eu enviei Timóteo para ver se vocês estavam firmes. E agora ele disse, não, Timóteo volta e traz boas notícias para Paulo, que a igreja tem se mantido. E ele vai querer que essa igreja aumente em amor cada vez mais. Então ele está orando de dia e de noite para que a fé dos tessalonicenses viesse a crescer cada vez mais. Também Paulo, e quem sabe, tu vai ver no capítulo 4, quem sabe quando Timóteo volta, Timóteo traz algumas coisas. A igreja está bem, está crescendo, estão aumentando em amor, então a igreja está boa, mas quem sabe ainda havia um pouco como essa conversão a ídolos. É interessante saber que muito dos cultos aos ídolos se fazia com prostituição. Eu escutando um estudo e vendo um estudo, diz que os povos pagãos do Antigo Testamento, e quem sabe até do início do Novo Testamento, alguns pais dedicavam os filhos aos demônios, aos ídolos, e esses, segundo os estudiosos, que essas crianças eram, por volta de 10 anos ou até antes, eram castradas. E aí elas entregues, oferecidas aos ídolos,
para servir como se fosse prostitutos ali naqueles autos de depravação. Então, para alcançar o favor dos deuses, eles ofereciam seus filhos para ficarem servindo no templo como se fosse naqueles cultos e orgias, para servir de prostitutas no culto. E aí eles eram castrados. Então, muitas vezes a gente não vê a tamanha das barbáries que acontece, e a gente muitas vezes acredita que Deus está sendo muito rígido com certas nações, mas eram povos depravados ao extremo. E aí a ira de Deus vai se manifestar. E aqui tu vai ver no capítulo 4 que Paulo vai escrever para eles sobre a santidade. Então eles aprenderem a possuir o corpo em santificação e se abster da fornicação. E aqui fornicação é como se fosse prostituição, da palavra do grego é porneia, de onde vem a nossa palavra pornografia. Então é viver uma vida distinta à prostituição. Hoje nós temos esse evento da internet, a internet no celular, e existe algo gravíssimo que ataca muitas pessoas, que é o problema da pornografia na internet, que ganha milhões e milhões, bilhões de dólares, e que ataca, porque se nós temos criança com celular, todo mundo com celular, e a pornografia está disponível para todo mundo. Então, essa palavra pornografia é de prostituição, é porneia do grego. E nós temos que ter muito cuidado e fechar essas portas, para que a gente não venha ter os nossos filhos presas fáceis do inimigo, porque a gente dá um celular que ele pode mexer em qualquer coisa, e até mesmo nós temos que ter um certo cuidado. E nós temos que ter uma certa reserva, porque senão a gente cai também, qualquer um cai. Isso aí não é só, a todos os níveis, a gente tem que ter muito cuidado. E ele vem trazer essa situação para que a gente saiba possuir o nosso vaso em santificação e não em pornografia. Depois, Paulo vai falar sobre a segunda vinda, e aí por isso que eu estou falando que é uma carta escatológica, e aí ele vai explicar sobre a volta do Senhor e sobre os mortos, porque muitas vezes eles estavam ficando aí, os que morreram, não, os que morreram em Cristo estão perdidos, não. Aí Paulo vai explicar, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, quando o Senhor voltar para arrebatar a igreja, e aqui é arrebatamento, embora que a palavra em si, arrebatamento, não apareça na igreja, na escritura, a palavra arrebatamento, mas falem a ser arrebatados. Então nós temos que entender que nós temos uma vinda de Jesus em duas fases, a segunda vinda. Primeiro ele leva a igreja, ele aparece nos céus, nas nuvens, e a igreja sobe. E depois nós temos a volta de Jesus com todos os seus santos, aí ele vem à terra. Então vai ser uma volta, a segunda volta em duas fases. E aqui é interessante que os mortos, os que já morreram em Cristo, eles ressuscitam primeiro. E aí depois nós somos transformados e aí nós subimos junto. Nenhum dos dois vai subir primeiro, não. Os que estão vivos não vão preceder e vão subir para a glória e depois vão os mortos, não. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Fica todo mundo ressuscitado. Se juntam aos que estão vivos, que vão ser transformados. E aí todos vão subir junto para encontrar o Senhor nas nuvens. Então, todos nós vamos ser arrebatados juntamente. Então, não vai ter problema. E aí Paulo diz, se console nessas palavras. Não te preocupe pelo teu familiar que morreu em Cristo, que ele vai ficar para trás. Não, ele ressuscita primeiro e aí depois nós vamos ser arrebatados todos juntos. E ele vai explicar sobre a vinda do Senhor, colocando que nós devemos vigiar e andar de maneira correta, vigiando, porque o dia do Senhor ele está próximo, vai vir como o ladrão da noite. E nós vamos ver na segunda carta que isso gerou um receio
Nós vamos falar sobre a primeira epístola hoje, porque o áudio já está grande, mas eu vou fazer depois sobre a segunda epístola. Então ele vai falar sobre a vinda do Senhor, que vai ser como um ladrão, vai ser uma repentina destruição. E quando se falar em paz e segurança, vai vir a destruição. E aí Deus, o apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 5 que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós que estamos em Cristo, nós não estamos destinados à ira vindoura. Jesus nos livra da ira vindoura. E Ele morreu por nós, para que nós possamos viver juntamente com Ele. Depois Paulo vai fazer diversas considerações. E ele vai fazer uma das considerações aqui que é muito importante, é que nós temos que orar sem cessar, e isso é importante, se regozijar sempre, seguir o bem, e se regozijar sempre é uma ordem, e a gente muitas vezes não obedece, porque a gente anda triste, anda abatido, em meio às dificuldades, muitas vezes a gente não consegue, mas a ordem é regozijar sempre. Quando ele escreveu aos Filipenses, eles regozijai-vos sempre. Outra vez estou dizendo, se regozijem, se alegrem, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da luta, ele está mandando sempre, se regozijem sempre. Então, esse regozijo não é dependente das coisas exteriores. É do nosso relacionamento com Deus e saber que Deus está nos cuidando, então nós podemos nos alegrar mesmo no meio do sofrimento, se alegrar, se regozijar, e aqui é a ordem, e quando? É sempre. Não é se alegrar quando tudo está legal, quando tudo está bem, está tudo dinheiro na conta, saúde boa, tudo tranquilo. É interessante que a gente aprenda a se regozijar sempre. Quem sabe pode estar passando por uma enfermidade, de repente passando por uma situação que a maioria de nós vai passar, vai ter uma hora que nós vamos enfermar e às vezes nós vamos pegar uma doença que pode até nos levar ao óbito. Mas uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: o pior que pode nos acontecer é o melhor que pode nos acontecer. Então a gente pode se alegrar sempre. O pior que pode nos acontecer é o melhor que pode nos acontecer. E isso eu estava escutando e num estudo, eu lendo e escutando um estudo do pastor John MacArthur, ele diz: o pior é o melhor. Por que é o pior? Ele colocou: o pior é o melhor. Porque se nós morrermos, vamos estar com Cristo. E isso é o melhor, como o apóstolo Paulo falou. Então, mesmo que tu esteja passando por uma situação que possa até te levar ao óbito, o pior que vai te acontecer é tu morrer. E o pior é o melhor, porque nós vamos estar com Cristo sempre. Então nós podemos nos regozijar sempre. Depois ele diz: em tudo nós temos que ser agradecido. E nós temos que não extinguir o espírito, não desprezar as profecias. Agora tem aqui um detalhe: tem que examinar tudo. Então esse aqui é como tu provar o que é genuíno. Muitas vezes coisas são falsas. Então nós não podemos desprezar a profecia, mas tem que provar se é verdadeira. E aí diz, retendo o que é bom e abstendo de tudo aparência do mal. Não, isso aqui não é bom, então eu vou jogar fora. Então são várias recomendações que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, e ele vai orientar a igreja em Tessalônica. E aí ele vai dizer que o desejo dele é que Deus nos santifique em tudo. E aí vai ser alma, corpo e espírito. E aí vão ser conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui está uma tricotomia. O que é tricotomia? É que o homem é composto de três componentes. Seria alma, corpo e espírito. Então alguns dizem: não, é só alma e corpo. Outros: não, é só alma e espírito. Não, aqui Paulo está dizendo: é uma tricotomia, quer dizer, é alma, corpo e espírito. E aí Deus vai nos santificar em tudo. Então é uma epístola preciosa, maravilhosa, tem muito ensinamento, muita coisa prática, e pode trazer, e vai trazer, muita bênção para a tua vida. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, pelo teu ensinamento, que venha a ser de bênção e de graça
para as nossas vidas através do nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, muita graça e paz para ti, em nome de Jesus.